Boa noite a todos. Eu sou Tamara Teixeira, enfermeira oncológica, responsável pela melhoria contínua e navegação de pacientes no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, diretora de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Enfermagem, Oncologia e Onquematologia, a Abrenfo. É um prazer enorme estar conectada com vocês aqui hoje, ainda que virtualmente, para poder ter uma discussão tão rica acerca do que é hoje a assistência de enfermagem e oncológica no contexto dessa pandemia da Covid-19. E é um prazer ter hoje um time tão bacana quanto o time que eu gostaria de apresentar para vocês agora. Então, hoje nós teremos, para enriquecer nossa discussão, a Verônica Torel, enfermeira oncológica do Hospital BP Mirante, em São Paulo, e presidente da Abrenfo. Boa noite, Verônica. Boa noite, Tamara. Boa noite a todos. A doutora Renata Pietro, presidente do Departamento de Enfermagem da AMIB, embaixadora da Federação Mundial de Cuidados Críticos e presidente licenciada do Corém de São Paulo. Boa noite, Renata. E o Dr. Paulo Boise, médico psiquiatra, fundador e coordenador do Núcleo Anthropos de Integração Mente, Corpo e Espiritualidade, pioneiro na introdução da técnica de Mindfulness no Brasil. Boa noite, Dr. Paulo. Boa noite a todos. Gostaríamos... Desculpe, pode falar? Não, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Inclusive, nós gostaríamos de agradecer o apoio da AstraZeneca e do Grupo Oncologia Brasil nesse projeto tão importante para a enfermagem oncológica do Brasil nesse momento que estamos vivenciando. Bom, como que funcionará a nossa noite de hoje? Então, a nossa webinar ela terá uma duração aproximada de 1h15, e a nossa dinâmica será, então, ter a Verônica, inicialmente, que vai discutir conosco o que mudou na assistência oncológica nesse momento de pandemia da Covid-19. Logo na sequência, nós teremos a Renata Pietro, que irá nos brindar, então, com as recomendações atuais de enfermagem para o enfrentamento da Covid-19. E, para finalizar a nossa noite, o Dr. Paulo Bloise falará sobre como nós fazemos, o que podemos fazer para proteger a nossa saúde mental em tempos de pandemia. Ao final, nós abriremos para perguntas. Então, por favor, participem, enviando as suas perguntas aqui pelo chat da webinar, se identificando e colocando o nome da sua instituição também, para que nós possamos responder ao final. É importante que as perguntas sejam objetivas, porque assim nós conseguimos favorecer um maior número de participações, ok? Bom, então vamos começar, Verônica? Vamos lá? Vamos lá. Verônica, na sua experiência, qual é o maior desafio que você está enfrentando atualmente com os nossos pacientes oncológicos no seu dia a dia durante essa pandemia da Covid-19? Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Agradeço também a AstraZeneca e o Grupo Oncologia Brasil pela oportunidade de falar um pouco com os nossos enfermeiros oncológicos. Bom, Tamara, nós estamos enfrentando grandes desafios na enfermagem oncológica, né? Dentre eles, a adequação das práticas assistenciais, né? A nossa rotina tem mudado muito, né? E essa atualização tem sido constante, né? Um dia a gente tem uma prática, 2, 3 dias depois a gente já tem que reorganizar toda a nossa assistência, porque mudou a prática daquilo que nós fazíamos. Outra grande desafio é a educação dos pacientes e dos acompanhantes, né? A gente tem que pensar que não é só o paciente, principalmente na oncologia, que os pacientes vêm acompanhados, eles têm cuidadores, ou mesmo o próprio familiar. Outro grande desafio é o treinamento dessa equipe, né? O treinamento e atualização constante, como eu já já falei, mas está cada vez mais difícil acompanhar, né, as atualizações. Outra coisa importante, né, outro desafio é a adaptação às mudanças nos protocolos oncológicos, que a gente vai falar um pouquinho depois, né, como tem mudado, né, a partir dos guidelines de sociedades médicas e como nós, enfermeiros, vamos nos adaptar a todas essas mudanças. Mas hoje, né, o principal desafio que eu tenho encontrado no meu dia a dia está relacionado ao cuidar, né, ao medo que o paciente oncológico tem de vir ao hospital, de vir ao serviço de saúde, né?
e pensando em toda a linha do cuidado oncológico, desde o paciente que está tentando fazer um diagnóstico até aquele que está em fim de vida, em terminalidade, eles têm necessidades de cuidados diferentes, obviamente, e a gente nós vamos personalizar essa assistência, mas seja ele em qualquer ponto ou fase dessa linha do cuidado, eles referem esse medo, eles têm esse medo e tem sido difícil de contornar essa situação, né? Isso é feito com muita educação e uma proximidade nossa, né, de toda a equipe, mas em especial nós enfermeiros, educando e trazendo para a realidade, né? Que antes de tudo ele tem um diagnóstico oncológico, ele precisa ser tratado, né? O câncer é tempo sensível e não dá para esperar, né? Não dá para esperar para tratar, não dá para esperar para fazer esse segmento. Então, hoje, o principal desafio que eu tenho tido com os meus pacientes é a questão mesmo desse medo de ir aos serviços de saúde. Exato, o medo que já é da população como um todo. Imagine como fica, então, na percepção do nosso paciente oncológico em tratamento ativo, imunossuprimido muitas das vezes, e um grupo de risco, né, totalmente vulnerável. E, bom, nós vimos aí, estamos acompanhando a ASCO e vimos que os estudos mostram, os estudos de Covid em pacientes com câncer mostram, sim, que a mortalidade é maior em pacientes com câncer. Então, diante desse medo, desse receio todo de ir ao hospital, como que ficou, na sua percepção, na sua prática com seus pacientes, a questão da adesão ao tratamento? Então, como eu falei da questão da linha do cuidado, né, esses pacientes que estão em tratamento, nossa personalização, né, dessa assistência vai ser caso a caso, né? Os pacientes, em geral, os pacientes oncológicos, eles têm uma adesão maior ao tratamento, seja ele tratamento endovenoso, tratamento parenteral ou tratamento via oral, por exemplo. Eles já têm uma adesão melhor ao tratamento. No entanto, esses pacientes têm reportado, né, essa questão de posso atrasar meu tratamento, posso passar, ao invés desse mês, eu posso ir no próximo mês. Então, como que tem sido isso? A gente sabe, né, estudos têm mostrado que teremos um impacto no diagnóstico desses pacientes oncológicos. Então, sociedades brasileiras, né, nos reportam que mais de 50 mil brasileiros deixarão de ser diagnosticados em 2020 por conta da Covid-19. E muitos deles, em tratamento, progredirão, vão ter progressão de doença, né, vão piorar parte clínica, porque não estão tendo essa adesão ao tratamento. Eu ainda não consigo mensurar, tá? Mas os meus pacientes, um pouco mais os pacientes em segmento, aqueles que estão fora de tratamento ativo, eu tenho tido mais dificuldades em trazê-los para o hospital, mas os pacientes em tratamento também nós temos tido dificuldades. Então, mais uma vez, é a educação, né, e a adesão aos protocolos médicos que têm sofrido algumas mudanças, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Exato. Então, assim, nesse contexto, pensando não só nos pacientes com câncer, né, mas nos pacientes de uma forma geral, as sociedades têm divulgado e têm favorecido o conceito das vias livres de Covid, né? Então, assim, na minha experiência no Oswaldo, que também é um hospital privado e tem todo um viés quando a gente conversa sobre a nossa prática, né, Vê? Nós implementamos isso de uma forma muito rigorosa e nós tivemos, sim, uma alteração, então, nas consultas presenciais, né? Depois a gente vai falar também, abordar a questão da telemedicina, da teleenfermagem, mudando de modalidade para aqueles pacientes que realmente precisam se consultar, né? Seguindo todas as diretrizes, tanto da ASCO, ESMO e da SBOC, em relação ao espaçamento entre consultas e tratamento, mas nós não sentimos isso nos pacientes em tratamento ativo endovenoso. Então, graças a Deus, quando nós consideramos a mortalidade de câncer em estadios avançados, não é? E a progressão em vigência de tratamento, nós não temos visto essa queda em termos de ida ao centro de oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz para tratamento endovenoso.
e porque talvez também nós tenhamos, claro, como você disse, essa importante educação, esse vínculo, criar essa questão da segurança, então fazer o paciente se sentir seguro. E não basta só se sentir, ele precisa estar, né? Então, eu vejo, comenta um pouquinho com a gente, como que está essa questão das vias livres de Covid, quais são as medidas que a BP tem adotado para garantir que os pacientes oncológicos vão ter um tratamento, uma trajetória, uma jornada dentro do hospital livre de Covid, né? Para que ele possa, então, ir ao hospital, se tratar, se consultar e fazer os seus exames sem prejudicar o seu tratamento oncológico. Isso mesmo. Então, uma das abordagens que eu tenho tido com o meu paciente, em especial esses que estão em tratamento, que vêm ao centro de infusão, né, que realmente nós não temos tido um impacto nesse paciente, né? Obviamente que temos personalizado a assistência, é um paciente idoso, tem possibilidade de ajustarmos a frequência e dose do tratamento para que ele venha menos vezes, a gente tem feito, né? Mas, em especial para esse paciente, a minha abordagem é a educação e mostrar e falar, descrever como tem sido a nossa assistência lá no hospital. Né? É uma boa prática, né, que a gente tem, que são as vias livres de Covid. Sabemos que nem toda instituição tem essa condição, ou seja, de possibilitar que o paciente que chega ao hospital, para o centro de oncologia, ele faça um trajeto que vá percorrer o mínimo possível outros locais do hospital, ou seja, que ele tenha um trajeto mais rápido e direto possível para o centro de oncologia, seja ele para o centro de infusão ou para o ambulatório de especialidade, ambulatório médico, ou mesmo para a radioterapia, né? Em nossa experiência, nós temos conseguido em uma das unidades fazer uma parte da via livre, então os pacientes conseguem adentrar o hospital e ir direto para o centro de oncologia. Mas uma das maiores ganhos que nós tivemos, e isso tem reportado nos guidelines, que a gente vai falar um pouquinho depois, e temos tido sucesso na nossa experiência, são as triagens, né? Então, as triagens pré-entrada aos hospitais. Então, nós temos tendas de atendimento, né? Esses pacientes, acompanhantes, funcionários e até mesmo terceiros, passam por essa triagem, que é feita por profissionais de saúde, onde eles são abordados através de um interrogatório acerca dos sintomas da Covid, e se tiveram contato com alguém suspeito ou confirmado de Covid-19, e também é feita a aferição da temperatura e entregue máscaras, ou até trocada a máscara que ele vem da rua. Isso permite, né, que a gente faça essa primeira triagem dos pacientes e acompanhantes, e não adentre as dependências do hospital pacientes que possam vir a estar infectados, né? Então, essa é a primeira triagem. No centro de oncologia, dos pacientes que vão receber tratamento parenteral, então endovenosos ou outro tipo de infusão, imunoterapia, quimioterapia convencional e terapia de suporte, eles também são abordados na entrada, né, do centro de oncologia pelo enfermeiro oncológico, antes de entrar para receber o tratamento. Então, nós temos essa triagem física, né, além de conseguir parte desses pacientes terem essa entrada livre de Covid. Então, isso eu tenho reportado para os pacientes. Outra facilidade que nós temos na nossa unidade é que é um hospital mais compacto, é um hospital mais direcionado ao paciente oncológico. Então, isso dá um pouco mais de tranquilidade, né? E a nossa agilidade também no tratamento e nos procedimentos também melhorou, né? No centro diagnóstico, né? No laboratório, no próprio centro de oncologia e também nos ambulatórios, nas consultas médicas. Perfeito. E é isso que faz com que nós possamos viabilizar essa via livre de Covid para os pacientes, para que eles não deixem de ir ao hospital, não deixem de se tratar. Isso é um apelo para todos os profissionais, todos os pacientes. Nós precisamos sempre falar disso. Paciente oncológico, não deixe de ir à sua consulta, ou para os que podem fazer por telemedicina, não deixe de coletar os seus exames, não deixe de receber o seu tratamento. E nesse contexto de tratamento, como que fica, então, a questão da enfermagem e dos recursos de tecnologia para orientação à distância? Então, você consegue falar um pouquinho para nós como que é, na sua vivência, o uso da tecnologia, então, seja uma teleconsulta, né,
teleenfermagem, que a gente pode dizer no nosso contexto não é telemedicina, é teleenfermagem, ou então os aconselhamentos telefônicos, né? Como tem sido esse contato? Eu sei que na sua instituição essa modalidade, mas esse recurso, ele já é muito bem utilizado e nesse contexto de pandemia imagino que tenha aumentado, né? Conta um pouquinho para nós. Sim, então, isso já é uma prática muito comum da enfermagem oncológica, né, que é o aconselhamento telefônico ou o próprio contato telefônico, que a gente também fala mais simples. Então, isso é muito comum. Na minha rotina, o aconselhamento telefônico é algo que faz parte para todos os pacientes que fazem tratamento, né, em especial para seguir adesão, então adesão medicamentosa, adesão à quimioterapia oral, ou qualquer tratamento oral, segmento pós-alta. Então, eu já tenho uma rotina, né, na minha assistência desse contato telefônico. Hoje, né, em tempos de Covid, em tempos de pandemia, isso ficou ainda mais importante dentro do meu contexto diário, e eu consigo fazer essa triagem dos pacientes, essa triagem também antes deles virem ao centro de oncologia, até pela proximidade, né, os pacientes já têm um contato muito próximo comigo via telefone. Eu sempre utilizei o contato telefônico, e-mail, né, e o próprio WhatsApp. Claro que a gente tem todo um contexto quando utilizar, como fazer, né, que agora a gente não teremos tanto tempo para falar sobre isso, mas o aconselhamento telefônico é algo comum na nossa prática e tem sido o principal instrumento hoje de orientação e de educação na minha prática. As telemedicina, teleenfermagem, nós temos também utilizados muito, até porque temos pacientes em um número expressivo fora de São Paulo, né? O que acarretou numa mudança na nossa assistência mesmo. Então, nós temos todo dia uma telemedicina, todo dia uma teleenfermagem, porque a maioria das vezes ou eu atendo antes ou eu atendo depois para fazer as orientações, né? Nós fazemos por vídeos, pacientes ficam bastante contentes, né, com essa abordagem, e tem sido uma maneira da gente não pular essa assistência, né? Nós já tivemos N situações de pacientes, inclusive, que progrediram, né? Nós tivemos que chamar esse paciente para consulta, fizemos telemedicina e voltamos a tratá-lo. Então, entre diversas outras situações. Mas os pacientes têm aderido muito bem, né, à telemedicina e também sabemos que é uma condição, assim, temporária, né? Mas a gente tem trabalhado muito bem, tanto com a parte de contato telefônico, quanto as telemedicinas, teleenfermagem. Em relação, nós falamos dos tratamentos endovenosos, os pacientes que precisam ir ao hospital para se tratarem. E os pacientes que fazem tratamento oral? Você percebeu alguma diferença no acompanhamento desses pacientes, no segmento desses pacientes? Como eles têm feito para ter as receitas, para ter a toxicidade manejada? Ou ainda, se você souber nos dizer, eu acho que isso pode ser uma dúvida de outros serviços, como que eles têm, a maioria recebe a medicação em casa, pela própria operadora de saúde, como que isso vem acontecendo nesse contexto de pandemia? Então, em nossa experiência, eu acredito que seja uma ocorrência em São Paulo, né, da maioria das instituições, que é a questão do delivery. Então, medicações orais, os pacientes têm recebido já em seu domicílio já há algum tempo, né? Nós solicitamos a operadora, né, pelos hospitais, e esses pacientes recebem em domicílio. Muitas operadoras, quem faz a solicitação é o paciente, mas tudo a gente consegue mandar, enviar por e-mail, né? Então, a gente consegue mandar essa documentação e ele mesmo faz a solicitação. Então, pela questão de solicitação de receitas, prescrições, a gente consegue manter normalmente através da tecnologia mesmo, de e-mail, de aplicativos. E ele recebe essa medicação em casa. Na minha prática, todos os meus pacientes que fazem uso de medicação oral, eles fazem um contato telefônico comigo antes de iniciar a medicação. Chegou a medicação, eles me telefonam e eu faço uma reorientação, né? Oriento novamente a questão de tomadas de eventos adversos. Isso eu já fiz previamente, mas quando ele recebe essa medicação, eu retomo essas orientações novamente a partir
desse momento em que ele inicia o tratamento oral em casa, eu faço esse segmento, tá? Então, em relação à via oral, para mim, na minha prática, não mudou, né? Eu continuo seguindo os pacientes por telefone. Os pacientes que têm toxicidades, por exemplo, em relação à pele, que é muito comum em várias medicações oncológicas orais, eles nos enviam fotos, né, fotos por e-mail, fotos por telefone, por WhatsApp, e a gente continua a nossa assistência da mesma forma. A depender do que for, né, o médico oncologista, eu aciono o médico oncologista, ele faz um contato telefônico, ou até mesmo uma vídeo, e faz essa prescrição para o paciente encaminhada para ele. Então, nós conseguimos cobrir e manter o segmento da adesão. A adesão eu sigo indiretamente, né? A gente não consegue seguir a adesão via oral direta, né, no paciente, então eu continuo seguindo a adesão indiretamente através do reporte do paciente. Então, da minha experiência, eu não tenho tido grandes dificuldades para seguir esse paciente. E, em alguns casos, pacientes que vinham mensalmente nas consultas presenciais, principalmente aquele paciente, em especial um paciente idoso, com câncer de próstata, que faz uso de diversas medicações e mais a oncológica, a gente consegue que esse paciente faça a coleta domiciliar, envie os resultados, ou faz no próprio nosso serviço e vai ter esse resultado no prontuário, e a gente faz telemedicina, tá? Então, a gente tem conseguido, nos pacientes orais, fazer também essa mudança para telemedicina. Muito obrigada, Verônica. Então, nós podemos resumir que se tivermos via livre de Covid, mantivermos um contato próximo com esse paciente, reforçarmos a educação, a importância da manutenção do tratamento, nós podemos tentar, usando os recursos da tecnologia que agora foram disponibilizados nesse contexto da pandemia, nós podemos tentar minimizar qualquer tipo de impacto negativo no tratamento ou na sobrevida dos nossos pacientes. Eu gostaria de fazer muito mais perguntas, porque eu tenho várias que a gente poderia abordar, mas o nosso tempo hoje é um pouquinho limitado e eu queria agradecer de coração até agora pelo nosso bate-papo e convidar agora para conversar conosco a Renata. Renata, vamos falar então sobre as recomendações atuais de enfermagem para o enfrentamento da Covid-19? Vamos lá, bom, Tamara querida, Tamara meu anjo, muito obrigada pelo convite, sempre torci demais pela Brenfo, sei que você, Verônica, batem um bolão e nos orgulham quando nós pensamos aí em oncologia, em oncohematologia, então para a gente é um orgulho muito grande ouvi-las. Obrigada pelo convite, estar também aí com o Dr. Paulo hoje, falando sobre a saúde mental, acho que é fundamental. Então, gostaria de agradecer à AstraZeneca e à Oncologia Brasil pela oportunidade. Acho que mais momentos como esses fortalecem demais as nossas práticas e o nosso cotidiano. Então, muito obrigada a vocês pelo convite e por essa oportunidade. Nós que agradecemos a honra de tê-la aqui, né? É a nossa a personalização do Nursing Now no Brasil. Renata Pietro, é um orgulho para nós. Imagina, o dia que nós formos orgulho para você de verdade, olha, nós estamos felizes. Mas o nosso tema hoje é quente, ele é crítico e é tenso, né? Então, assim, o que eu gostaria de começar perguntando para você, na sua percepção de enfermeira à frente dos hospitais de campanha de São Paulo, com toda essa bagagem de prática clínica e de gestão e de advocacy que você tem, licenciada agora, mas até 3 meses atrás, à frente do Corém em São Paulo, o maior contingente de enfermeiros do Brasil, da América Latina. Como que você enxerga, o que você enxerga como ponto mais crítico para a enfermagem no enfrentamento da Covid? Tanto para os profissionais que de fato estão na linha de frente, que eu espero que não seja o caso dos profissionais da onco, porque nós precisamos ter assistência separada, mas para os profissionais em geral, que estão nos hospitais, porque essa pandemia acaba nos afetando dentro dos hospitais e com certeza todos nós em algum momento já tivemos ou vamos ter contato, se não formos infectados também pela Covid-19. Acho que bacana a sua colocação.
E se nós formos resumir, eu acho que nós iríamos por etapas, né. Então, nós vivenciamos aí, final de dezembro, o surto surgindo, o primeiro caso em Wuhan, e até então, a enfermagem, que muitas das vezes tinha um olhar, muito discreto, né, pela sociedade frente aos cuidados, ela surge. Surge como imagem, primeiramente, de, enfermeiros chineses marcados por máscaras, né, e um cansaço, uma exaustão muito grande para dar conta do cuidado ao doente com covid, né. Até então, limitado à Ásia, né, na China, e quando, em março, a OMS declara aí a pandemia da Covid-19, nós vemos o quanto não estávamos preparados e organizados, ou quando falamos aí de processos de trabalho, nós sabemos que pessoas, estruturas e processos são extremamente importantes, e muitas das vezes eu acho que não nos demos conta do quanto tínhamos falhas, né, e tínhamos falhas a nível mundial, a nível global. Quando olhamos, faltou EPI para todo mundo, né, nós tivemos dificuldades em entender como ia ser, contingenciado, dimensionado todos os profissionais. Enfim, eu acho que nós estamos vivendo aí algumas etapas. Então, vencida a barreira, frente ao EPI, né, e ao treinamento, a questão da paramentação e desparamentação, vem muitas das vezes uma das questões que acho que mais preocupa, e nós vamos ter oportunidade de discutir aqui com o Dr. Paulo hoje, que é a questão da saúde mental dos profissionais. É muito difícil, Tamara, nós estarmos na linha de frente e ir embora para casa todo dia lutar com o inimigo invisível, né, e ver, poxa, todo mundo fazendo quarentena, os profissionais da saúde, em geral, saem para trabalhar e muitas das vezes retornam com aquela angústia, aquele medo da contaminação. E aí nós sabemos que a questão da fadiga, do cansaço, né, do estresse, da saúde mental, do burnout, pesa demais para esses profissionais. Então, eu acho que agora a gente vem numa fase dessa questão do quanto estamos trabalhando e quanto estamos atuando, porque quando nós olhamos aí, o cenário dos hospitais de campanha, que cuidam de pacientes de nível, básico, né, intermediário, da covid, né, não estão cuidando do doente crítico, né, e por ali já passaram mais de 20.464 pacientes, então tem sido cuidado e uma dedicação de toda a equipe. Então acho que o ponto que mais me preocupa agora é justamente essa questão, porque quando nós vamos ver os artigos, as publicações internacionais, elas, retratando a questão da saúde mental, elas se preocupam muito com a questão da fadiga e do estresse pós-pandemia ou pós-catástrofe, pelo qual os profissionais são submetidos. Então, acho que essa deve ser uma preocupação do gestor, uma preocupação do profissional, de todo mundo, frente a um cenário pelo qual nós estamos passando. Essa questão realmente é uma questão que é difícil de lidar e que vamos ter que esperar para ver, entre aspas, né? Mas de qualquer maneira, nós já estamos no meio da pandemia e nós precisamos nos proteger também, visto que o desconhecido traz muito medo. Então, se nós profissionais entendemos melhor como nós podemos nos proteger, isso pode ter uma contribuição positiva nesse contexto todo, de mini caos, vamos dizer assim. Então, acho que não custa repetir e vale a pena, todo mundo tem um pouquinho de dúvida em relação a isso, mas será que você conseguiria resumir para nós quais são as recomendações de EPI? Tá? Então, de uma forma geral, considerando assistência, de uma forma geral, então eu estou numa unidade onde, teoricamente, eu não tenho pacientes com Covid, eu estou nas linhas de frente, onde eu posso ter contato com Covid, né? Por exemplo,
nas recepções, né, ou nos serviços onde não há nenhuma triagem, o paciente simplesmente entra nos laboratórios, né, nos centros diagnósticos, enfim. E para aqueles pacientes que de fato estão em unidade de internação, que tem paciente em isolamento por Covid-19 ou nas UTIs também. Só para a gente entender o nível de complexidade, então, que vai entrando de EPI a mais conforme aumenta o seu risco, né? E depois, se você puder só emendar, infelizmente nós sabemos que o recurso de EPIs é limitado, que nós vivenciamos aí um período de quase pânico de profissionais tendo que atender sem ter a sua paramentação adequada. E diante disso, a OMS publicou guidelines e as sociedades nacionais também de como nós deveríamos proceder em relação a prolongação, vamos dizer assim, né, ao uso estendido desses EPIs, né, em termos de no que consideraríamos o prazo de validade dessas máscaras, por exemplo, ou como nós realizaríamos a higienização desses EPIs, descartáveis, não descartáveis, num contexto sem pandemia e agora no contexto da pandemia, que os nossos recursos são sim limitados. Bacana você tocar nesse ponto. Existiam poucas publicações frente ao reprocessamento de materiais, né? Quem trabalha, nós sempre, paciente com H1N1, né? Paciente em isolamento por aerossóis, e ela foi descartada, nunca teve aí a preocupação com o uso desse tipo de material. Bom, e aí vem a pandemia e o mundo todo sofrendo com essa questão, né? Foi muito interessante, porque tivemos que pensar e repensar como iria olhar todas essas questões, e a Anvisa, ela publicou uma nota a flexibilização de materiais, né? E conseguimos, por exemplo, ajudar quem está no front para um primeiro atendimento, não ter contato com a utilização, a fabricação de máscaras cirúrgicas com tecido TNT SMS, né? O tecido não tecido, desde que ele tenha uma dupla camada, a gente pode utilizar essa máscara. Então, essa foi aí a flexibilização. Quando nós vamos ler RDC, ela fala de uma série de materiais que nós podemos aí reutilizar, né? E dentro dessa Acho que está falhando um pouco, né? Nenhuma fissura, nenhum amassado pode ser utilizada. Nós queríamos por máximo 2 ou 3 plantas, que isso é o teste da de segurança necessária. Então, isso é extremamente importante. Para muitas associações, muitas sociedades lançaram mão de cursos e normas. Recomendo para quem quiser buscar o material. Nós fizemos um curso muito bacana de paramentação, desparamentação, utilização de todo o material pela AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Então, está no site, é gratuito, podem acessar e vale a pena ler as recomendações. E quando nós falamos de material, uma aplicação hoje, a grande recomendação, fizeram aí um estudo, né, olhando tudo que havia no mundo, e viram que seria que para todas as pessoas que estão aí no front, que estão em contato com pacientes, possivelmente com Covid-19, utilize
gente tem que pensar é que no cenário atual, um cenário como o nosso, vale a pena sim trabalhar com segurança, né? E quando nós falamos nessa segurança, muitas das vezes os profissionais nossos direitos e deveres, ninguém tem que ir para o front, Tamara, sem o mínimo, né? Sem o equipamento de proteção individual. Quando nós falamos de equipamento de proteção individual, para quem está fazendo ali um primeiro atendimento, por exemplo, nos hospitais de campanha, ninguém entra em apartamento conjunto, né? O conjunto de como se fosse de terapia intensiva, um avental, a máscara, então acho que trabalhar esses quesitos de segurança são extremamente importantes. Então, o profissional não precisa ter medo, precisa ir trabalhar sem o que é na artigo 22, que nos dá essa possibilidade. E é claro que fazer toda essa busca é o conhecimento. Então, nós precisamos conhecer o que é recomendado. As recomendações, existe um pacotão Covid, para quem quiser também buscar a leitura no site do Ministério da Saúde, com toda a regulamentação, com todo o material que é necessário. Busquem também apoios das sociedades, né, também dos treinos. Então, acho que é um grande instrumental para que nós possamos atuar de maneira segura no cuidado ao paciente. Obrigada, Renata. Nós conseguimos entender um pouco, o áudio está com um pouquinho de dificuldade de conexão, mas nós entendemos sim que não devemos ir para o front sem ter os equipamentos de proteção individual adequados. Como você falou, tem um material, o pacotão do Covid do Ministério da Saúde, disponível gratuitamente nas plataformas do Ministério, e também o compilado que vocês fizeram pela AMIB, certo? Então, eu queria te fazer muito mais perguntas, Rê, mas como o áudio está bem instável, acho que fica difícil das pessoas entenderem. Então, o que eu queria pedir para vocês que estão participando conosco agora é que para vocês direcionarem as suas perguntas para que nós possamos endereçar ao final, ok? Quem sabe até lá, Deus dá uma ajuda para nós, a conexão melhora e daí a Renata pode realmente responder ainda durante a nossa webinar as perguntas ao final das apresentações de hoje, ok? Caso isso não seja possível, já posso adiantar que as perguntas endereçadas serão respondidas, tenho certeza que a Renata fará isso com o maior prazer. Então, eu agradeço a sua participação, brilhante como sempre, a gente vai acabar conversando muito mais sobre isso, espero que a gente tenha outras oportunidades, porque ainda tem muita coisa para a gente discutir. E eu gostaria, então, de convidar o Dr. Paulo Ploiese para nos ajudar, então, a informar, a nos ajudar, então, a pensar, a refletir, a agir pela proteção da nossa saúde mental, nesse momento tão delicado. Dr. Paulo, a webinar é sua. Ok, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, queria agradecer muito esse convite, é uma honra. Eu tenho pensado muito, eu tenho visto muito o papel da enfermagem, inclusive lido sobre o que tem acontecido, né, com o pessoal da enfermagem que está no front. Fiz um resumo bem pequenininho para a gente ter tempo de conversar um pouco. Então, uma coisa que é muito... Vocês estão vendo a minha tela, né, Shuel? Então, grande parte do cuidado que a gente pode ter individual e com os outros é a partir da atenção, né? É como é que a gente lida com atenção.
E para isso é importante que a gente saiba ler como a gente está. Então eu vou começar com uma pergunta e já que somos nós aqui, eu vou fazer essa pergunta para vocês, eu vou conduzir, aí eu vou apresentar uns dados e nós vamos fechar com uma prática que, pelo que eu entendi, pode ser depois das perguntas ou no final da minha apresentação, tá? Então, olha, sem explicação nenhuma, eu vou pedir para este grupo tão legal que eu acabei de escutar, eu vou pedir para vocês uma coisa muito simples, né? Se todo o trabalho de mindfulness tem a ver com uma atenção para o momento presente, portanto, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como está o momento presente? Como é que eu vou fazer isso? Vocês fecham os olhos e respondam isso, sem técnica nenhuma, só assim. Como está o momento presente? Vamos lá? Eu vou usar até o meu sininho, que ele é bom para a gente... É para nós falarmos em voz alta ou nós pensamos? Não. Eu vou falar, vocês fecham os olhos e quando eu vou tocar o sino, vocês fecham os olhos. E depois eu toco, vocês abrem e a gente vai falar um minutinho só, tá bom? Legal? Vamos lá? Então, ó. Simplesmente fechem os olhos e se perguntem como eu estou agora. Como está o meu momento presente aqui? Vamos abrir os olhos. Estamos nós aqui, Tamara. Como é que você percebeu o seu momento presente? Que parâmetro você usou? Isso que eu quero saber. Fala assim, eu percebi qualquer coisa. Eu tentei identificar como eu estou me sentindo agora. Isso, como? Então, eu me sinto feliz de estar nesse momento, muito feliz, realizada com as contribuições que nós podemos dar, com o trabalho que nós temos feito. Mas, quando eu fechei os olhos, eu senti como eu sinto dor nas costas, sabe? Assim, como tem o peso de N coisas, né, que estão acontecendo na vida de todo mundo devido a todas as adaptações que nós estamos tendo forçados a fazer por conta desse momento. Tamara, quando você fala dor nas costas ou peso nas costas, é literal? Você está falando de músculo, de estrutura musculoesquelética ou simbólica? Não, é dor física. Dor física, legal. Legal. Verônica, você pode falar um minuto? Assim, eu percebi que o meu momento presente está qualquer coisa. Ai, doutor Paulo, então, eu senti isso também bem feliz por estar aqui, adoro o que eu faço, adoro falar do que eu faço, mas aí a hora que eu fechei os meus olhos, eu tenho bastante dificuldade de concentração, a Tamara sabe bem. Então eu fiquei pensando que eu vou fazer amanhã as coisas que eu tenho para fazer e eu não consegui me concentrar muito bem, vou te falar a verdade. Legal. Tá. Olha, uma coisa importante em mindfulness, tudo está certo, tá? Então vamos partir. E você, Renata, você percebeu alguma coisa? Como você está? O que você percebeu deste momento? Foi interessante, doutor Paulo, porque ao fechar os olhos eu vi um breu mesmo na minha frente, eu fiz uma barreira. Tá. Ótimo. Tá tudo certo, sempre tá tudo certo. Então, eu vou fechar com uma prática sobre isso. E eu espero que vocês entendam por quê. Então, olha, o que eu resolvi falar, né? Eu coordenei 22 anos no ambulatório de crise psiquiátrica lá da Unifesp, da psiquiatria. E o que a gente falava é o seguinte, a nossa vida, ela não é uma coisa na linha horizontal. A nossa vida ela tem uma flutuação normal de humor. A gente chamava de equilíbrio homeodinâmico, não era uma coisa estática, coisa que varia. Até
que, por exemplo, agora ocorre a pandemia. A pandemia tem uma crise. A gente pode entender a pandemia, sem a menor dúvida, como uma crise, né, que muda a trajetória da nossa vida. O que vocês falaram aqui, brilhantemente, do coração, é tudo o que mudou na vida de vocês, muito, e de toda a população. Então, é uma crise, né, que nós estamos vivendo num plano mundial, de verdade. E o que caracteriza uma crise? Isso daqui é um jeito, tem outros 1000 jeitos da gente perceber, né? É uma desarticulação psicossocial. A gente pode viver isso tudo sem viver uma crise, mas a gente pode sentir que na nossa vida houve uma desarticulação, ia de um jeito e agora vai de outro. Então, aí a gente configura uma crise, tá? Muito bem. Quais são os riscos mentais apontados, por exemplo, numa pandemia? Então, geral, medo de adoecer e morrer. Isso daqui mesmo para quem não está exposto, tá? E eu tenho pacientes que não estão expostos e eles expressam muito bem. E ansiedade, ou seja, a gente pode ter um medo, que é uma coisa que tem um objeto, medo de morrer. Ou eu posso ter uma ansiedade, que eu me sinto estimulado e não sei nem bem por quê, tá? Que é diferente de um medo com objetivo. Depois, é comum a experiência de desamparo, ou a gente começa a culpar as pessoas doentes, né? Começa a culpar porque aquela pessoa doente, chegando ao absurdo, que eu não vou entrar, né, de tão triste que é a agressão de profissional de saúde em transporte público, que é uma coisa que é tão primitivo que eu vou pular. Depois, outra coisa de risco mental que ocorre é o luto sem despedida. Ou seja, e eu, por exemplo, hoje eu tive a notícia de uma pessoa que vai passar por isso, né? Então, faleceu uma pessoa jovem até, e que vai ser enterrada sem aquele ritual, né? Que é uma coisa difícil para a gente e que gera raiva e ressentimento. Depois, uma coisa que já está tendo evidência, que paciente mesmo, contaminado em quarentena, além de lidar com o que ele tem que lidar, muitas vezes vem culpa, vergonha e estigma, né? Olha, por exemplo, no prédio X tem uma pessoa contaminada, ele pode ser estigmatizado, né? E uma outra coisa que também tem evidência é que, com o aumento da quarentena, mesmo quem não está doente, né, aumenta a possibilidade de sintomas depressivos, e para alguma pessoa que teve perda ou eventualmente também se contaminou, transtorno de estresse pós-traumático. Ou seja, quanto mais isolado, a gente tende a ficar mais vulnerável, tá? Bom, o que são características ou riscos mentais que surgem numa comunidade, né? Primeiro é disseminação da doença. Então, a gente começa a ficar desconfiado, e com razão, que em qualquer lugar, em qualquer circunstância, a gente pode se contaminar. E outra coisa, começa a ter uma desconfiança e, às vezes, até uma certa agressividade contra as autoridades e serviços de saúde. Pô, não faz tudo errado, né? Com essa coisa, não faz nada certo, vai, volta. Como se tivesse um protocolo universal de cara para a gente adotar, né? E eu percebo que está todo mundo aprendendo dia a dia, como a Verônica falou, isso vai mudando, né? Mas é claro que a população acha ridículo, quer saber o que tem que fazer, né? Outra coisa que também coopera vamos dizer, da esfera econômica, que a gente começa a ver, que é sintomas depressivos, por exemplo, relacionados à perda financeira, sintomas ansiosos relativamente graves, e também em relação ao desemprego. Isso
gera o aumento de emoções negativas, certo? Você começa a conviver com um cenário negativo. E aumento de emoções negativas, infelizmente, coopera para ansiedade e depressão. Então, ficou uma coisa um tanto quanto circular, né? Eu procurei fazer esse primeiro slide assim, bem amplo, para a gente cobrir o maior número de coisas. Depois, esse trabalho, eu não sei se vocês conhecem, mas foi um trabalho interessante, em 2020, que é assim, o que aconteceu com hospitais chineses que estavam envolvidos com atendimento, porque nem todos se envolvem. Então, aqui está falando centros que lidam com o Covid. O que eles perceberam? Sobrecarga psicológica, levando quadros, ou não, né? Claro, mas a quadros até psiquiátricos. Campeã de sobrecarga psicológica, por isso que eu falei, é uma honra aqui estar falando com vocês, porque vocês estão no centro da história. Primeiro, enfermagem. Segundo, principalmente mulheres, ou seja, dentro mesmo da enfermagem, as mulheres ficam mais vulneráveis. Depois, todos os profissionais que estão no front, ou seja, desde a pessoa que recebe pacientes, tá, não vai fazer nada, mas está lá. Então, as pessoas que recebem, as pessoas que trabalham no diagnóstico e quem está tratando do paciente. Aqui, tanto médicos, enfermeiros, inclusive assistentes sociais, né, fisioterapeutas, pessoas que estão envolvidas dentro dos serviços com Covid. Essas pessoas são as que mais correm riscos de ter sintomas psicológicos e psiquiátricos. Bom, aqui uma coisa que é o dia a dia, né, de enfermeiros e profissionais de saúde. O que seria burnout? É interessante, né, essa definição, que é uma palavra que vem do inglês, que é algo que não funciona mais por exaustão. É interessante isso, já só na palavra já está explicando o que é a experiência, e é muito comum, né, em profissionais de saúde, e leva à diminuição da qualidade de vida, da saúde física e mental, e é esse fenômeno que vocês sabem, né, do absenteísmo e presenteísmo, que é aquela pessoa que está lá trabalhando, mas a alma dela não está lá, ou seja, ela está quase que um robô, né? Isso, presenteísmo e absenteísmo, que é falta mesmo. 3 características principais que é importante a gente detectar nos nossos colegas, que é exaustão emocional, despersonalização e insatisfação profissional, né? A exaustão física e emocional, que a gente às vezes percebe só de olhar, e muitas vezes pela queixa, estou muito cansado, estou muito estressado, não estou aguentando, não durmo, etc. A despersonalização, que de alguma forma é aquele esfriamento, né? Você, para se defender, começa a lidar com toda a situação de um jeito frio, distante, é transformar as pessoas e a gente mesmo em coisas, né? Que é o melhor jeito, quer dizer, é o jeito bem disfuncional de lidar com esse tipo de desgaste. E o outro é insatisfação profissional, né? E, bom, enfim, bem resumidamente é isso, está ocorrendo o burnout agora. Então, o que eu pensei? O que mindfulness agora poderia, o que a gente poderia pensar? Pois bem, então vamos lá. Mindfulness é uma forma de prestar atenção. Em tudo o que eu falei, a qualidade de atenção pode mudar. Isso, no geral, a qualidade, o jeito que a gente olha para uma experiência muda a própria vivência. Então, que tipo de atenção que mindfulness propõe? Esse aqui é o Kabat-Zinn, que foi a pessoa que, vamos dizer, fez o ovo de Colombo. Ele pegou essas práticas que eram dentro
de uma tradição, só que ele era um pesquisador. Então, ele pegou e falou, puxa, e se eu levasse isso para o hospital? Ele fez isso na Massachusetts Medical School. E com isso, como era um pesquisador, ele já vem e fala, já faz um protocolo. E essa foi a diferença que mudou toda essa história de trazer as práticas contemplativas para o Ocidente, eu poderia dizer, exagerando um pouco, né? Tá bom, só prestar atenção. Para que tanta história, então? Mas, olha, intencionalmente, prestar atenção no presente sem julgar, aceitando o que eu percebo, não reagindo num primeiro momento, e isso nos traz a habilidade de escolher uma resposta. Então, olha, que primeiro eu tenho que me dispor, agora eu vou prestar esse tipo de atenção. Acontece que quando eu presto atenção, que nem a Tamara falou, olha, fechei o olho, dor nas costas. A gente não quer prestar atenção numa coisa que incomoda, isso é natural. Então, a gente vai ter que falar para a Tamara, Tamara, olha, presta atenção na dor nas costas, porque é muito melhor saber que você está com dor nas costas do que não saber, porque é aquela hora que você vai pegar aquela menininha bonita que apareceu do chão, você pode travar as costas. Então, saiba, né? Portanto, a gente não pode julgar o que aparece no campo de consciência. A gente tem que falar, ok, estou com dor nas costas e aceitar. Aceitar não falou, estou com dor nas costas e eu fico resignado. Não, aceitar é, eu aceito que isso está no meu campo de consciência. Porque se eu não quiser fazer uma coisa correndo, estabanada, portanto, se eu não reagir, dor nas costas, vou tomar remédio, não sei o quê, não, escuta, estou com dor nas costas, deixa eu observar. Como é essa dor? Né? E a gente sabe, profissional de saúde sabe muito bem investigar uma dor, né? Então, como é isso? E aí você pode escolher uma resposta. E isso é válido para todas as situações. Tá? Primeiro conceito que eu queria passar. Segundo, é fundamental, gente, se os colegas que estiverem ouvindo perceberem o que é isso aqui, juro que vai ser um adianto. Então, vamos pensar aqui, ó. Tem que pensar o que é um experimento, uma experiência primária e secundária. Vamos pensar assim, eu preciso visitar um paciente na casa dele, ou, né, os nossos colegas vão para o hospital. Tá? Então, o evento é, eu vou para o hospital e sim, existe risco. Tá? É isso aqui, existe risco. O evento primário é isso. O evento secundário é a história que eu crio. Puxa vida, mas bem hoje eu tenho que ir, hoje eu tenho que ir. Nossa, está frio, puxa. E será que eu vou me contaminar? Nossa, já é o primeiro, já é a primeira reação. E se eu me contaminar e voltar para casa e passar isso para a minha família? E pior, e se alguma coisa de verdade acontecer na minha saúde, já estou na reação da reação, como que eu vou sustentar a minha família? Aí, logo depois vem, puxa vida, e agora eu tenho um filho pequeno e eu devia ter feito o meu seguro, etc. Ou seja, a pessoa tem uma questão que é, tem um evento aqui, eu vou e eu não quero me contaminar. Eu vou lidar com o evento. Eu vou e vou seguir todos os protocolos que a Renata falou, que a Verônica descreveu. É só isso que eu tenho que ter na cabeça. Mas a forma que o nosso sistema, né, mental se forma, ele junta tudo. Então, para aquela pessoa que tem que ter um foco que é, ok, isso está concentrado para fazer tudo certinho, parte da atenção dela e da energia dela vai estar, por que ela não fez, eu estou exagerando, mas é real, por que ela não fez o seguro de vida?
E ela vai fazer todo o protocolo pensando, nossa, imagine a minha filha, meu filho, etc. Então, Mindfulness é um treino de você saber investigar o evento, que é, espera um pouco, qual é o evento inicial? Aí, como que o teu corpo e tua mente reagiram a essa informação? Olha, na hora que eu ouvi que eu vou ter que visitar o paciente, eu percebi que a dor nas costas piorou, né? Quer dizer, o meu corpo ficou mais tenso e a minha mente disparou. Puxa vida, olha, eu estou pensando como é que eu vou... Eu estou querendo mudar o passado, que é muito comum, e eu estou querendo saber o que vai acontecer no futuro. Pois bem, aí, né, dependendo do tempo e da profundidade, é uma chance de você se conhecer. Por exemplo, puxa vida, cada vez que eu fico um pouco tenso, eu volto para o passado, eu fico nessa altura, ou eu vou para o futuro. Então, a gente começa a conhecer o padrão que nós temos. E, por fim, da definição, você não reage porque todo o estresse crônico é mantido com comportamentos automáticos. Reações. E Mindfulness explica o seguinte: pare, ou melhor, lide com os eventos para que você responda e não reaja. Certo? Não reaja automaticamente. E, deixa eu ver o que mais. Por que eu coloquei esse slide? Porque quando as pessoas começam a meditar, quando a gente começa, você percebe que é um bololô só. Renata falou uma coisa interessante, olha, eu fechei o olho, veio um blackout, que é comum. Renata, você pode ter certeza que se a gente fosse ver e discriminar um pouco, você vai ver que no blackout tem pensamentos que mexem com emoções, que mexem com a sensação do corpo, que a Tamara trouxe, e que a sensação no corpo dispara emoção. Porque, por exemplo, eu estou me sentindo bem, legal, estou me sentindo bem. Aí eu descubro uma pontada e dou uma travada nas costas. A sensação no corpo pode me deixar preocupado. Como que eu vou trabalhar amanhã? Pode me deixar triste, de novo, ainda mais quem tem dor crônica, eu não vou nem entrar aí, mas é isso aqui perfeito. E, uma vez que você tem uma emoção, por exemplo, eu fiquei... A Tamara ficou... Coitada da Tamara, virou crispa aqui. Mas a Tamara ficou preocupada com a dor nas costas. Então, olha, a sensação no corpo leva a uma experiência emocional de preocupação. A experiência emocional de preocupação aqui dispara pensamentos, porque a nossa cognição quer resolver. Então, é mesmo, eu estou preocupado, eu vou tomar remédio, não vou tomar remédio, vou ligar para a Verônica me ajudar. E a gente tem que treinar na meditação, falar, opa, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo e como que meu corpo está reagindo, sabendo que, apesar de tudo isso aparecer como um todo, a experiência, a nossa consciência, que em inglês chama awareness, pode sim discriminar o que é o quê. E quando a gente faz isso, tudo diminui o grau de pressão. É muito mais fácil trabalhar com uma sensação no corpo do que com esse misto de sensação, emoção, pensamento que fica rodando. E agora, tanto eu posso dar a meditação que trabalha um pouco isso, ou a gente abre para perguntas e depois eu dou a meditação. Vocês é que sabem. Obrigada por nos brindar com essas reflexões, com esses conteúdos. A gente tem muita pergunta, então o que eu acho que dá para a gente fazer para contemplar as pessoas que estão conosco também, né, conectadas? Nós poderíamos tentar objetivamente responder 3 perguntinhas, uma para a Renata, uma para o Dr. Paulo e uma para a Verônica, e aí na sequência
eu faço aqui os nossos agradecimentos para que a gente possa terminar essa webinar com a cabeça um pouco mais suave, com essa prática que o Dr. Paulo tem para nos brindar hoje à noite, pode ser? Perfeito. Então tá, então eu estou aqui mexendo no celular porque as perguntas estão todas aqui, então vamos lá. E infelizmente a gente não vai poder contemplar todos, porque felizmente nós falamos bastante e o tempo foi, né, sendo consumido, tá bom? Então vamos lá. Doutor Paulo, já que o senhor já está aqui prontinho, tem uma pergunta da Marília Sartori, tem várias, tá? Mas eu puxei essa porque eu achei bem interessante, todos nós estamos expostos também, de certa forma. Como lidar com o estresse trazido pelas notícias vinculadas na mídia, notícias que não são boas, notícias que são ruins e que nós temos contato com elas o tempo todo? Então, como nos blindar, como filtrar, como evitar o estresse, a ansiedade, o mal-estar causado por essas notícias diárias, por esses números de mortes, por todas essas notícias ruins que nós temos, infelizmente, devido a essa pandemia? Tá. Ótima pergunta. E eu vou falar rapidamente de duas coisas. Primeiro é que nós criamos um sistema completamente dependente dos nossos celulares e então a gente criou uma dependência que ela por si já gera ansiedade. Eu faço aqui o desafio de qualquer um de nós entrar ficar num saguão esperando um elevador e entrar no elevador e descer sem olhar o celular. Ou seja, o nosso nível de dependência já está enorme. Portanto, cada vez que você fica fazendo isso, você está estimulando o cérebro com missões, missões, missões. Então, eu recomendo ter um certo controle de como a gente usa, principalmente o celular, o tempo todo. Segundo, isso está recomendado como maneira de nos protegermos, selecionar local de informação. Porque, olha, eu faço parte do grupo de um grupo de WhatsApp que estão os formandos lá da Unifesp na minha turma. Então, tem pessoal de emergências, infectologistas, intensivistas, epidemiologistas. O que tem de artigo por dia que sai, e vocês sabem que hoje sai, não vou nem citar, protocolo das medicações X. Amanhã, o grande periódico fala, não use isso. Depois de amanhã, vem a crítica do protocolo. Então, assim, se os especialistas têm dúvidas, não fiquem colhendo informação em WhatsApp. Procurem informações. Se você quiser informações, não vai pegar no jornal X, Y da televisão. Porque existe um desejo de vender notícias e o que vende notícia é coisa ruim. Você quer informação? Procure órgãos do governo. Sai tudo que você quiser, né? Então, você tem que mandar na sua busca de informação e não ficar passiva recebendo. Não abre meditação do primo informação do primo, da prima, do tio, etc. Abra, se você quiser, procure numa fonte fidedigna, olhe o que você quer e pare. Porque isso envenena e, inclusive, piora a imunidade. Ótimo. Muito obrigada, doutor Paulo. E é isso que a gente precisa fazer, precisamos de filtro mesmo, não é? Renata, como que está o seu áudio? Tinha várias perguntas para você, mas eu vou eleger uma aqui também. Da Joane do Nascimento, do Hospital Universitário do Nordeste. E ela perguntou o que nós temos de evidência para o uso das máscaras N95 por 15 dias. Bacana. Bom, se o meu áudio falhar, depois me manda as perguntas, eu retorno. Porque aqui na região de casa, todo mundo fazendo home office, está bem complicado esse horário, conseguir ter uma
uma boa internet. Então, peço desculpa, já troquei 2 vezes de roteador, mas vamos ver se funciona. Muito bacana a pergunta da Joana, e a grande questão é que, quando nós olhamos evidências, né, não existe nenhuma publicação, até porque estamos trabalhando com recomendações frente à pandemia. Toda essa flexibilização para a reutilização das máscaras N95 aconteceram mundialmente por conta da pandemia. Então, nós não temos aí uma evidência, artigos ou publicações que nos mostrem essa efetividade, Joana. O que nós temos? Né? Nós temos uma publicação recente, que saiu essa semana no Lancet, com estudos retrospectivos, olhando aí diferentes cenários e falando que a recomendação no atendimento do Covid, preferencialmente, é para a máscara N95. Mas nem falando de durabilidade, até porque é um produto que vão ter que depois pensar num estudo, porque a indústria, quando desenvolveu para uso único. Né? O que nós temos colocado nos protocolos aqui, que esse tipo de material ele pode ser reutilizado a partir aí da observação se não tem nenhum dano no material. CDC vem colocando 30 dias, aqui a gente tem colocado até 15 dias, né? A gente tem que de 1 a 3 plantões, essa máscara não dá mais para ser utilizada. Tá certo. Obrigada. E a recomendação também sobre como guardar essa máscara, né, mediante essa reutilização por um período de até 15 dias, Bacana. que seria no papel, num saco de papel, não é isso? Você pode... Só para fechar a informação nós toda. Vamos guardar. Bacana. Então, Joana, se você for reutilizar a máscara, então sempre lembrar de não tocar o fronte da máscara, né? Então, retirá-la pelos elásticos, né? Retira essa máscara, coloca num envelope de papel com os elásticos para fora para facilitar a sua retirada. E a partir daí, se você quiser colocar num pote plástico ou num saco plástico, é importante que ele tenha furos. Para quê? Para que esse material possa respirar. Porque se você guardar diretamente no plástico, corre o risco de ficar úmida e você está criando ali um meio de cultura. Perfeito, Renata, muito obrigada. Verônica, também tínhamos várias perguntas para você. Vamos elencar uma que é diretamente relacionada à nossa prática clínica, sobre como que ficaram como que ficaram os atendimentos dos pacientes em termos de manutenção de catéter venoso central e qual que é a adesão. Então, tínhamos essa rotina entre salinização e heparinização já com os prazos determinados, baseados em literatura, frente à pandemia, como que você tem feito na sua prática? Bom, Tamara, nós não temos ainda evidências na literatura do confronto, né? Nem dá tempo, não deu tempo ainda de saber quanto tempo que a gente pode deixar agora na COVID solução de heparina ou solução salina nos catéteres, em especial os catéteres de Portocate, né? A nossa experiência do nosso serviço é o uso da solução salina, né? Então, nós já temos um apoio científico em relação a isso, então já tem respaldo científico para heparinização do catéter, manutenção do catéter de Portocate a cada 2 meses, então a cada 60 dias. E agora, com a pandemia, obviamente, personalizamos os pacientes, mas a grande maioria dos nossos pacientes já passamos para 3 meses durante a pandemia, tá? Então, nós já temos pacientes que já retornaram depois de 3 meses, nós não temos tido nenhum problema, tá? Nós temos os PICs, né? Os PICs a gente também utiliza a solução salina, conseguimos passar também para 2 semanas, né? Esses pacientes, antigamente a cada 7 dias, e também não temos tido problemas, mas o catéter de Portocate é um catéter mais utilizado na nossa prática e teve essa mudança bem importante que foi a heparinização a cada 3 meses.
Tá ótimo, obrigada, Verônica. Bom, nós até estouramos o nosso tempo, né? Mas gostaríamos muito de agradecer mais uma vez a AstraZeneca, a Oncologia Brasil, a Renata, ao Dr. Paulo, a Verônica e a todos vocês que estão conectados conosco e acompanharam e participaram enviando as perguntas. Nós vamos pedir a gentileza, então, de que todas as perguntas possam ser respondidas e devolvidas para vocês, ok? Ao longo dos próximos dias. Eu me comprometo em fazer esse segmento com a organização da webinar. Então, em nome de todos, uma boa noite, até um próximo encontro e vou deixá-los nas mãos do Dr. Paulo para que ele possa, então, nos guiar nessa prática que pode, pelo menos, aliviar esta noite para todos nós. Obrigada. Bom, é uma honra fechar o encontro, que eu aprendi muito, realmente, e esse slide aqui mostra como, para a nossa cognição, para nossas emoções, é tudo junto. E, para a gente poder lidar com isso, é importante a gente separar. E a meditaçãozinha que eu vou fazer é para a gente poder ter um tipo de leitura sobre esses vários elementos. E aí eu recomendo, quando você for viver uma situação importante, aprende essa meditação, porque ela pode explicar para você como você está entrando numa situação. O que você carrega para uma reunião, para um encontro com o paciente, para entrar num centro oncológico. Tá? Isso daqui dá leitura, não do que eu acho que eu estou levando, mas o que de fato eu estou levando. Então, eu vou tocar o meu sininho e aí eu vou comandar, vou pedir para vocês, todos que estiverem me vendo, fecharem os olhos e a gente vai fazer essa meditação. Vamos lá? Eu vou pedir para todos que se sentirem confortáveis fecharem os olhos. Quem não se sentir confortável pode deixar o olho assim 45 graus para o chão. E procura se sentar de uma forma confortável, que ao mesmo tempo traga uma sensação de estar acordado, de desperto e relaxado. E agora, leva a sua atenção para o seu corpo e sente como que a tua consciência percebe o seu corpo todo agora. A sua postura, a sua posição. Como se você sentisse o seu volume aqui, sentados. E agora, se tiver um lugar do corpo que chama mais atenção, geralmente é um lugar de aperto, dor, tensão, você escuta isso, né? Simplesmente leva a sua atenção gentilmente para esse local e não faça nada, só observe. Observe o local, o tipo de informação, se é uma dor, se é um aperto, se é uma temperatura, uma tensão, uma pontada. E procure deixar sua curiosidade aí, só percebendo o corpo. Agora, é uma pergunta sobre o estado emocional. Percebe se nesse momento está predominando uma experiência prazerosa, uma experiência desprazerosa, ou nem prazer, nem desprazer, neutro. E, de novo, não tem certo e errado, é apenas uma leitura de como você está agora.
procura identificar isso que a gente chama a base da nossa emoção. É a experiência mais primitiva. E se você conseguir, tenta dar um nome para o sentimento. Então, geralmente, a experiência prazerosa. Estou feliz, animado, contente, esperançoso. Ou eu estou em cima de um desprazer, triste, angustiado, preocupado. Melancólico. Apenas dá um nome, né? Então, se fosse prazer, tá, e que sentimento? Pergunta, se não vier nenhum, tá ótimo, a consciência não registra nada. Ou pode ser neutro. Às vezes, a sensação de paz é neutra. E agora, observa o padrão de pensamento. Por exemplo, observa se o seu padrão de pensamento agora está muito carregado. Você está pensando no que você ouviu e no que você vai fazer, etc. Então, o pensamento toma conta. Ou observa se parece aquele pensamento antes de dormir, que fica meio leve, uma coisinha leva a outra. Percebe a energia do teu pensamento. E para conhecer o seu padrão, observa se agora você está com um pensamento no futuro, do que você vai fazer, se você está no passado, eu fiz, por que eu fiz, etc. Ou se você está comentando o que está vivendo agora. Só percebe isso. E agora eu vou pedir para vocês, gentilmente, colocarem as mãos sobre o abdômen. E sente um movimento de aumentar e diminuir o volume. Só isso. Como se fosse uma onda, sobe e desce, sem forçar. Você vai perceber que a cada inspiração, a gente sente que expande um pouco o abdômen. E a cada expiração, diminui. Então, não é pensar. Você sente isso com a mão ou sente isso no próprio abdômen. Ganha uma intimidade com esse movimento. Como se você estivesse flutuando numa piscina. Vem uma ondinha, sobe e desce. E você vai perceber que a nossa mente tem vida própria. Assim que você fala, vou prestar atenção na respiração, aparece, eu devia ter feito isso, ou as minhas costas, ou qualquer coisa. E aí que é o segredo da meditação. Meditação é ter um foco, perceber que perdeu e gentilmente conduz para o abdômen. É só isso. Meditação não é ficar o tempo todo, sobe e desce. Meditação inclui perder o foco. Mas toda vez que você perde o foco, é um momento de mindfulness, de consciência. Aí você fala, perdi o foco. Gentilmente, e isso é muito importante, sem brigar, traz para o abdômen. Subindo e descendo.
sem compromisso, apenas 1 minutinho para você se cuidar. E se cuidar é apenas perceber aumentar o volume e diminuir. Agora, quando vocês se sentirem confortáveis, voltem a perceber o corpo como um todo. Como está a sua postura agora? Aquela sensação no corpo está igual, mudou, piorou? Está tudo certo. O que importa é prestar atenção. Percebe a luminosidade na sua pálpebra? Os sons que chegam a vocês? E gentilmente vão abrindo os olhos. Eu recomendo fazer essa meditação todo dia para perceber, para ler como que a gente está. E uma dica, se em algum momento vocês estiverem tensos ou ansiosos, essa parte final da meditação, que é prestar atenção no movimento, inspira, expira, se vocês prolongarem um pouquinho a expiração, vamos dizer que você está um pouco tenso, né? Pode sentar, deixa eu sentir o meu abdômen. Aí, se você sente, eu estou inspirando 1, 2, 3, expira até 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aumenta a função parasimpática e tem um relaxamento muscular e também diminuição dos batimentos cardíacos. Tudo. Então, era isso que eu queria dizer. Agradeço muito a presença de todos vocês, o convite da AstraZeneca e da Oncologia Brasil. Espero que a gente se veja com mais tempo. Muito obrigado.